Catholic renewal, renewal in the Holy Spirit. Long life for the charismatic. Espressione del più vasto movimento di rinnovamento carismatico. Popolo di Dio, popolo del rinnovamento carismatico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Tatá da comunidade Javenice, do CERN. Estamos aqui nessa escola de liderança cristã, Escola Neemias. E hoje é a nossa terceira aula, terceira reflexão sobre esse personagem que nós assumimos como uma referência para refletirmos algumas coisas sobre a liderança cristã. Na aula passada, eu falei com vocês sobre três coisas. Terminei falando sobre essas três coisas. Que Neemias poderia agir no seu próprio nome, é a tentação de agirmos a partir de nós mesmos, que é a tentação da autossuficiência. Neemias podia simplesmente rezar, rezar, rezar e nada fazer, que é a tentação da alienação, da omissão. Ou Neemias podia pôr-se a serviço, assumir efetivamente a liderança, embora exista aí também a tentação do ativismo. E eu quero refletir com vocês hoje sobre exatamente isso, o pôr-se a serviço. Aqui se trata de como assumir efetivamente a liderança. E isso nos leva a três pontos ou a três reflexões. Primeiro, para Neemias exercer a sua liderança, ele precisava sair de Susa. De Susa ele não conseguia fazer nada. Segundo, liderança efetiva. Ele tem que realizar algumas coisas, realizar na sua própria vida e efetivar algumas coisas na sua ação. Eu vou elencar 5 pontos dessa liderança efetiva. E terceiro, algumas exigências. Na realidade, são 2 exigências que são exigências fundamentais para a liderança cristã. Primeiro, vamos refletir sobre o sair de Susa. O sair de Susa é vencer esse estado inicial que nós nos encontramos muitas vezes, que é a inércia. Vocês sabem pela física que a inércia é aquela propriedade que o corpo tem de permanecer no seu estado até que alguma coisa mais forte o desloque ou faça mudar essa situação. É aquela questão de transformar em potência aquilo que está em ação, aquilo que está em potência, é a situação da inércia. Nós sabemos que a marcha mais forte do carro é a primeira marcha, é para vencer a inércia de um carro parado. Eu penso que esse é o grande problema de nós, os cristãos. Nós estamos tão acostumados com a nossa vida no dia a dia, tão acostumados em ser liderados, tão acostumados em que as pessoas decidem pela gente, tão acostumados com o quadro que nós encontramos, que nós nos acomodamos. Eu chamo isso de uma inércia espiritual. Essa inércia que faz com que a gente reduza a nossa atividade religiosa àquela atividade mínima, de ir à missa ao domingo, de assumir um ou outro pequeno compromisso na paróquia, algumas vezes ir no grupo de oração. E quando alguém oferece a nós uma oportunidade de fazer alguma coisa a mais, assumir um ministério no grupo de oração, assumir uma pastoral na paróquia, assumir um compromisso, aí nós sempre temos aquela desculpa. Eu não tenho competência, eu não tenho jeito para isso, manda outro, eu já sou velho. São as diversas desculpas que nós damos para essa inércia espiritual que nós temos que vencer em nós mesmos. Nós não podemos ficar parados no estado que nós estamos diante das situações que nós nos encontramos. O mundo está perdendo o sentido de Deus. O mundo está perdendo a relação com Deus. E isso faz com que o mundo piore cada vez mais. Esse mundo onde vivem nossos filhos, onde vivem nossos netos, onde viverão nossos bisnetos. Um mundo que deve ser transformado pela força do Evangelho, uma civilização que deve ser fundamentada no Evangelho, que deve ser salgada pelo Evangelho. E nós que somos cristãos, que temos essa experiência, nós não podemos ficar à margem, parados, aí sossegados, achando que nada acontece conosco. Então,
há essa inércia, uma inércia muito grande que nós temos que vencer. Para sair de Susa, Neemias tinha que considerar as suas situações. Ele tinha que sair de casa, ele tinha que se colocar a caminho, ele tinha que se sujeitar à disciplina do caminho. Naquele tempo, as distâncias eram percorridas, camelo, cavalo, caminhos ruins do deserto, não é tão confortável como nós hoje. Mas ele tinha que colocar em risco o seu próprio conforto. E muitas vezes não queremos isso, né? Nós queremos muitas vezes uma missa mais curta possível para eu ficar o mais folgado possível no domingo. Eu quero as coisas todas ao meu redor, eu não quero me comprometer muito, porque nós temos essa inércia, a inércia de não nos comprometer. Então, primeira coisa, pôr-se a serviço exige vencermos a inércia, uma inércia espiritual que nós possuímos. Segunda coisa que dificulta nós sairmos de Susa, sairmos do nosso conforto, é o medo de assumir responsabilidades, o medo de não dar conta, o medo de não ser possível. Isso é a subestimação da graça. Se Deus nos chama para algo, se Deus nos vocaciona para algo, para assumir os compromissos da vida cristã, é porque Ele dá a graça necessária para isso. Se Ele nos chama, nos vocaciona para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para agir na sociedade como um cristão, é porque Ele nos dá a graça necessária para isso. Se Ele nos vocaciona para sermos elementos transformadores, sal, luz, fermento, que são as palavras que Ele usa para definir os cristãos, se Ele fala que nós somos sal, luz, fermento desse mundo, é porque Ele dá a graça necessária para nós sermos isso. Porque por nós mesmos, nós não seríamos capazes de realizar nada. Nós não somos capazes de determinar que fio de cabelo cai de nossa cabeça. A gente bem que gostaria, né? Mas nós não sabemos, e vai cair do jeito que for. Então, nós não somos capazes de nada, a não ser pela graça de Deus. Então, quando nós nos desculpamos, não sou capaz, não sou competente para isso não é comigo, na realidade, eu estou subestimando a graça. Se Deus nos chama, é porque Ele nos dá a graça necessária para cumprirmos o nosso chamado. E, por fim, nós muitas vezes não assumimos o nosso compromisso pela falsa ideia que nós temos de nós mesmos, né? Aquela ideia de que nós somos muito coitadinhos, que nós somos... E aí eu chamo de complexo de Gideão. Gideão era um dos juízes, que Deus o chamou de valente guerreiro. Mas quando Deus o chamou, Ele falou que ele era incompetente, que era o menor, eu sou o menor das tribos, eu sou o arrimo de família, eu sou a menor tribo, quem sou eu para assumir tamanha responsabilidade? E Deus que chama Gideão, que era um covarde, chama Gideão de valente guerreiro. E Gideão vai ser aquele que vai salvar os israelitas das mãos dos madianitas, liderando 300 homens contra milhares de madianitas que foram derrotados em seu acampamento. E nós muitas vezes temos uma ideia de Gideão de nós mesmos. Achamos que nós não temos competência, que nós somos o pobre coitadinho. Mas o próprio Senhor fala, olha, não tema pobre vermezinho, porque aprove a Deus te chamar. Deus olha para nós com outros olhos, diferentes dos olhos que nós temos para nós mesmos. É interessante, né? Porque Davi tinha uma visão de si mesmo diferente da visão que Saul tinha dele. Saul falava que Davi era um moleque, ele não teria condições nem de usar a sua armadura, e tanto é que Davi dispensou a armadura de Saul para enfrentar Golias. E muitas vezes as pessoas, nós temos a visão das pessoas sobre nós, a visão que os irmãos de Davi tinham dele. Você é um metido, você quer aparecer com essa mania de querer enfrentar um gigante, já que você é muito pequeno. Não, Davi tinha uma visão de si, uma visão da capacidade que Deus lhe dava para enfrentar o Golias. Deus nos dá graça para enfrentarmos os gigantes. E muitas vezes nós temos medo de uma barata, temos medo de uma formiga. E quando nós temos unção e graça suficiente para enfrentar os grandes Golias de nossa vida. Então, essa visão da nossa pequenez, essa visão da nossa incapacidade, acaba sendo gerada pelo medo que nós temos muitas vezes de nos comprometer,
de perder o nosso conforto, de nos colocar em risco, de sermos criticados. Porque, como eu disse em aula anterior, todo líder ele está no risco de ser criticado de maneira imerecida. E muitas vezes, exatamente por isso, pelo medo da crítica, por acharmos que vamos ser criticados ou não aceitos, muitas vezes nós não assumimos as responsabilidades que nós temos na liderança de transformação do mundo, como é a nossa própria vocação. Então, Neemias, para enfrentar aquele problema que lhe apresentou, ele tinha esses problemas para resolver. Ele tinha que sair de Susa, ou seja, ele tinha que vencer a sua inércia, ele tinha que confiar na graça, e ele não podia ter medo, não podia ter uma ideia falsa de si mesmo. Por isso que ele se torna o líder que ele é. Vai para Jerusalém, assume a responsabilidade e começa a transformar a cidade, a reconstruir as muralhas, como nós vamos ver. Essa liderança de Neemias, chamada liderança efetiva, é formada de 7 pontos que eu quero refletir brevemente com vocês. O primeiro ponto da liderança efetiva, a visão. Nós não podemos perder o foco. E aqui eu quero tratar de um assunto muito interessante. Nós temos uma obra a realizar. A obra é aquilo que Deus quer que a gente realize. E nós não podemos perder essa visão daquilo que Deus quer que a gente realize. Mas para realizar aquilo que Deus quer, nós vamos ser obrigados a tomar outras atitudes. Uma delas, por exemplo, é o financiamento da própria obra. Neemias resolveu esse problema financiando ele próprio, porque era um sujeito de posses, ele que pagava as contas daquilo tudo que ele estava fazendo. Mas existe um problema muito sério, que é o problema do financiamento daquilo que se faz. E aqui acontece uma primeira tentação. Por causa da necessidade de financiar a obra, muitas vezes o nosso foco passa a ser o financiamento e não a obra. Aí nós começamos a correr atrás do financiamento e esquecemos da obra. E quando a gente faz isso, esquece da obra e corre atrás do financiamento, nós não conseguimos fazer nada, nem o financiamento, nem a obra. Porque Deus financia a obra que Ele inspirou e não a obra que nós inventamos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, não perder o foco da obra que Deus nos chamou, o foco daquilo que Deus quer que a gente realize, e não as coisas que são periféricas. Não só o financiamento, eu citei o financiamento que é o mais comum, mas, por exemplo, a questão precisa de formar para poder realizar o trabalho de Deus. Aí foca só a formação e esquece o trabalho de Deus. A obra fica sem realizar e a formação também acaba não sendo suficiente nem eficiente, porque não produz o engajamento. Então, nós temos que tomar cuidado. Existe um trabalho, uma visão, uma liderança a ser exercida em relação à obra que nós temos que realizar, e nós não podemos perder o foco da obra. Porque ao perdermos o foco, ao perdermos a visão, nós dispersamos os esforços e as coisas não acontecem. Então, o primeiro ponto da liderança efetiva é não perder o foco, não perder a visão. Segundo ponto da liderança efetiva é a comunicação, uma comunicação eficaz. O líder efetivo é aquele que consegue comunicar claramente as suas ideias. Quando a gente não consegue comunicar aqueles que nós lideramos claramente aquilo que se pretende, só dá confusão. Você manda virar para a direita, vai para a esquerda, para a direita. Você tem que ter muito claro as coisas que você vai comunicar e comunicar de maneira clara, não confusa, e não de maneira prolixa. Eu vejo de vez em quando algumas reuniões de liderança, eu participo muito de muitas delas, conversas muito esticadas, muito detalhistas, que são coisas que vão ser resolvidas depois, uma falta de objetividade na comunicação, uma falta de clareza na comunicação, e isso só atrapalha a liderança. A liderança tem que comunicar claramente, objetivamente, as ideias têm que ser claras. As pessoas que vão ser engajadas no processo, elas têm que ter noção clara daquilo que elas são chamadas a fazer, em que elas estão se engajando. Então, a comunicação é fundamental.
Não é à toa que muitas empresas investem nessa área de comunicação para que a comunicação interna seja a mais clara possível e que o líder consiga se comunicar claramente com seus liderados. Um terceiro elemento da liderança efetiva é a confiança, ou seja, o posicionar-se. O líder tem que assumir a sua posição, aquilo que ele quer, aquilo que ele pretende, aonde ele pretende chegar, e passar isso para os seus liderados. Mas tem que fazer isso com confiança, saber se posicionar. Saber que vão existir oposições, vão existir resistências, vão existir dificuldades, mas ele tem que se posicionar. A gente fala lá na nossa comunidade, um líder cristão não pode ser um bananão, aquele sujeito que muda de opinião a cada momento, aquele sujeito que muda de lado a cada momento, aquele que muda de objetivo a cada semana ou a cada dia, né? Tem gente que pensa uma coisa de manhã, outra de tarde, outra de noite, e no dia seguinte pensa uma quarta coisa diferente. Não, se nós temos uma visão daquilo que nós pretendemos e se nós temos certeza daquilo que é necessário ser realizado e se nós comunicamos aos nossos liderados de maneira clara aquilo que se pretende, você tem que manter a posição. Você não pode ser um sujeito jogado ao vento das vãs filosofias que estão por aí. Então, essa é uma questão central também na liderança efetiva. Saber posicionar-se, ter uma posição clara, que as pessoas saibam, é por ali, que gere confiança, e não ser um sujeito voltado para lá e para cá. Um quarto problema de liderança efetiva, já falamos sobre isso, é a credibilidade. Um líder cristão tem que ter credibilidade. Isso é fruto daqueles dois testemunhos que nós falamos, e mais a competência e mais a responsabilidade. O testemunho de Deus, o testemunho pessoal, a competência, o compromisso. Isso gera credibilidade. Se a gente vê num líder a capacidade de seu sacrifício, da autorrenúncia, se Deus age em favor dele, se ele tem um testemunho coerente, isso gera credibilidade. Eu não vou dar nenhum exemplo de falta de credibilidade aqui, porque senão nós corremos o risco de falar de algumas pessoas públicas, mas a gente já sabe muito bem, tem alguns que a gente não quer mais, e nem deve dar credibilidade, exatamente por causa dessas questões de testemunho. Um quinto ponto é a competência. A liderança efetiva, ela tem que ser competente. E para ser competente, é necessário uma formação permanente. Nós sabemos que o mundo de hoje é diferente do mundo de 40 anos atrás. Eu estudei engenharia de comunicações na Inatel há alguns anos e me recordo como que eram os computadores. Eu estudei na época da transição das válvulas para os transistores. Então, as coisas eram muito complicadas. Mas isso há pouco mais de 40 anos. De 2000 para cá, como é que o mundo mudou? As comunicações, estou falando só na área de comunicações, né? Como que mudou, como que as coisas hoje em dia são mais rápidas. Então, o mundo de hoje é diferente do mundo de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, e daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vai ser diferente de hoje. Então, nós temos que ter competência, e essa competência passa necessariamente pela formação. Um líder competente é um líder que está em permanente formação, atualizado, saber das coisas que estão acontecendo, que não estamos mais no tempo de Dom Pedro II, nós estamos vivendo uma república, nós não estamos mais na época de João Paulo II, nós estamos na época de Papa Francisco. Existem mudanças na igreja, existem mudanças na sociedade, existem correntes diferentes, nós estamos vivendo um mundo hoje diferente do mundo de 10 anos atrás, e nós temos que estar formados para isso, atualizados, com a linguagem atualizada, porque senão corremos o risco de sermos anacrônicos em nossos projetos, em nossas propostas. A liderança efetiva passa necessariamente por uma formação permanente, uma atualização da própria liderança. Um sexto ponto da liderança efetiva é a perseverança. O que é a perseverança? Eu falo que a perseverança é um pouco de teimosia, né? Você permanecer apesar de, porque muitas vezes as questões são contrárias.
não acontece como a gente esperava, o engajamento é pequeno, os resultados são tardios, as dificuldades são muito grandes, e tudo isso coopera para que a gente desista dos projetos, desista das ações. E o grande desafio é perseverar, permanecer, apesar de manter a ação, manter a atuação, manter a motivação. E isso é graça. A perseverança é graça de Deus e nós correspondemos a ela. Porque muitas vezes as situações que nós convivemos e temos que transformar são muito superiores às nossas próprias forças. Então há necessidade de uma perseverança. E o 7º ponto dessa liderança efetiva é aprender a administrar o eu. E aqui eu quero me deter um pouco mais. O que seria esse administrar o eu? E aqui eu elenquei 5 pontos da administração do eu, que são certas qualidades que nós temos que desenvolver em nós. E depende do esforço de aprendizagem, depende do nosso esforço de dedicação. Então, são 5 pontos na nossa administração do eu. Primeiro, nós temos que aprender a aceitar os outros como são. E isso é complicado. Porque nós queremos que os outros sejam iguais a nós. Queremos que os outros façam como nós fazemos. Eu tenho um amigo que participa da nossa comunidade há muitos anos, e é muito amigo mesmo da gente, e exerce uma função importante dentro da nossa comunidade. E fui eu que convidei para que ele ficasse naquela posição e exercesse aquela função. E um dia eu fui falar com ele, falei assim, por que você não faz assim? Eu gostaria que você fizesse assado, vamos fazer assim, assado. Eu falei assim, Tatá, você quer que eu chegue lá e faça tal coisa, o resultado que você espera é esse. É isso que eu quero. Então você deixa eu fazer do meu jeito, porque se é para fazer do seu jeito, você faz, eu vou embora para casa. E ele está certo. Ou a coisa é feita, ou eu aceito ele como ele é e do jeito que ele faz as coisas, ou eu faço eu. Então, nós líderes temos uma certa tendência, muitas vezes, a não aceitar os outros. Queremos que todo mundo seja igual a gente. E não é bem isso. Você não deve aceitar o erro é querido, a pessoa errar porque quer fazer o mal. Isso é uma outra coisa. Agora, o jeito dele fazer, o jeito dele ser, nós temos que aceitar. Porque isso, se não for assim, fica impossível o relacionamento com qualquer um. Segunda coisa que nós devemos aprender na nossa administração do eu, é aprender a não ter receio, não ter medo de abordar qualquer tipo de assunto ou de relacionamento. Muitas vezes na liderança, nós temos que conversar alguns assuntos que são delicados. São assuntos pessoais que interferem na obra, comportamentos inadequados que interferem na obra, e com pessoas importantes da própria comunidade. E a gente fica com receio, será que ele vai ficar magoado, será que ele vai ficar chateado, ou ela vai ficar chateada, o que ela vai pensar, e ficamos cheio de dedos, como nós falamos em Minas, cheio de dedos para tratar de certos assuntos. Nós temos que aprender a ultrapassar isso. Em relação à liderança, nós temos que ter a liberdade de abordar os assuntos que são necessários, sejam eles difíceis ou não, que vão causar constrangimento ou não. Se a gente age com sinceridade no coração, age na verdade, nós não temos que ter receio nenhum de tratar de nenhum assunto com as pessoas que estão envolvidas no mesmo projeto. Porque se esconder os assuntos, evitar certos assuntos, não abordar certas situações, cria situações piores, causa resultados piores. Desengajamento, desistência, fofoca, mimimi, tititi e qualquer coisa que apareça, porque não se trata claramente os assuntos que devem ser tratados. Então, esse é um problema muito, muito sério. Um terceiro ponto da administração do eu é que nós temos que tratar com equidade todas as pessoas. É claro que nós somos mais amigos de uns do que de outros, isso é natural. Jesus Cristo tinha 72 discípulos, 12, dos 12 tinha 3, dos 3 tinha 1. Que eram mais próximos. E isso não quer dizer que ele tratava de maneira diferente cada um deles, não. Você ter mais amizade com uma pessoa na comunidade, na obra, é natural,
mas você não pode tratar de maneira diferente as pessoas, porque todos que estão envolvidos na nossa liderança são importantes. Não tem aquele que é mais importante, aquele que é menos importante. Mesmo aquele que faça uma função menor, ele é importante porque ele realiza uma função que só ele pode realizar. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, tratar de maneira diferente as pessoas. Eu tenho que aprender a tratar todos da mesma forma, tratar com equidade todas as pessoas. Um quarto ponto da administração do eu, fundamental, é aprender a confiar. Confiar nas pessoas, mesmo que isso seja difícil. Em Minas Gerais, a gente fala que quando a gente entrega a vaca, a gente tem que soltar o rabo. O que quer dizer? É que muitas vezes a gente vende a vaca, mas não solta o rabo, fica segurando o rabo. Confia desconfiando. Dá responsabilidade sem responsabilizar. Estabelece as coisas sem permitir que essas pessoas desenvolvam sua própria capacidade. Nós temos que aprender a confiar. E se der errado, se corrige. Isso não deu certo, faz de novo. Mas nós não podemos deixar de confiar. O líder é aquele que confia. É claro que não confia de maneira irresponsável, mas deve confiar. Sem a confiança, dificilmente nós conseguimos liderar as pessoas. E um quinto ponto, nós temos que agir por convicção e não esperando recompensa. Muitas vezes nós fazemos as coisas esperando ser agradecido, que nos agradeçam, que nos elogiem. Não, nós temos que agir por convicção, sem esperar nenhum tipo de recompensa. Seja uma recompensa financeira, seja uma recompensa de elogio, seja qual for a recompensa. Agimos por convicção, porque nós somos convencidos que aquilo deve ser feito e aquilo deve ser feito daquela forma com que está sendo feito. São 5 pontos, então, que nós devemos prestar atenção nessa administração do eu. Aceitar os outros, não ter receio de abordar problemas, tratar com equidade todas as pessoas, confiar mesmo que isso seja difícil e agir por convicção. Isso nos leva ao último ponto de nossa aula de hoje, que é a respeito das exigências fundamentais. E aqui, diante de tantas possibilidades, eu quero ficar em 2, né? Submeter-se a Deus, ser discípulo, ter consciência da grandeza do serviço, correr riscos, servir, lavar pés. Todas são coisas que nós já conhecemos bem da liderança. Mas eu quero ficar com 2 exigências que são fundamentais, que são dadas por 2 perguntas que estão propostas no Evangelho. Primeira pergunta, Jesus Cristo faz para aqueles dois discípulos que pediram para sua mãe e pediram um posto à direita ou à esquerda, né? Vocês conhecem a história. A mãe de 2 dos discípulos, João e Tiago, foram a Jesus Cristo e falaram: quando você estabelecer o seu reino, coloca uma à direita e uma à esquerda. Quer dizer, as disputas internas já aconteciam naquele tempo. E Jesus Cristo falou para ele: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Essa é a primeira exigência. E se você vai assumir a liderança cristã, você está disposto ao sacrifício? Está disposto à renúncia? Está disposto a se tornar uma pessoa pública? Está disposto a ser a sua agenda determinada pelas necessidades de outros e não a sua própria necessidade? Você está disposto a beber esse cálice até o fim? Essa é a primeira pergunta. Se nós estamos dispostos a assumir a liderança cristã, e é uma vocação que todos nós temos que ter a disposição também para beber o cálice, ou seja, para o sacrifício necessário. E isso muitas vezes nós não estamos dispostos, e isso atrapalha muitas vezes o projeto de Deus para a sua igreja, para o mundo de hoje. Então, é a primeira grande exigência para mim, estar disposto a beber do cálice. E a segunda pergunta fala sobre as disposições necessárias, encontramos em João no capítulo 20, logo no final do Evangelho, quando Jesus Cristo pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A exigência do amor. Nós devemos agir, fazer as coisas por amor a Deus. É o lema de nossa comunidade, inclusive, tudo por amor a Deus.
Porque é essa exigência fundamental que Jesus Cristo faz ao final das contas. Amar. Nós agimos, trabalhamos, nos dedicamos, renunciamos, nos esforçamos, porque amamos a Deus, e esse amor a Deus se reflete no amor ao irmão. Então, amar é a grande exigência. Realizar por amor. Não por amor a nós mesmos, mas por amor a Deus. E por amor a Deus, amor aos irmãos. São duas grandes exigências da liderança cristã. O cálice e o amor. E nós sabemos na Sagrada Escritura que o cálice foi a expressão do amor que Deus teve e tem por nós em Jesus Cristo. Fique conosco até a próxima aula, quando nós vamos continuar refletindo sobre a liderança cristã no livro de Neemias. Eu sou o Tatá, da comunidade Javenice.